Nós vamos iniciar essa aula preparando as alças, que são as duas faixas de 8 centímetros por 40 centímetros. Se você preferir montar essa alça estruturando, monte da maneira que você achar melhor. Eu vou simplesmente dobrar essa faixa no meio, no sentido do 8, transformando uma faixa de 40 por 4 centímetros. Vou vincar. Vou abrir e vou dobrar de novo como se fosse a dobradura de um viés. Então, eu simplesmente vou trazer a extremidade para a parte vincada. Feito isso, eu vou dobrar novamente, vou passar bem a ferro para deixar tudo bem assentado e vou passar uma costura bem na beiradinha das duas extremidades. Vou fazer a mesma coisa com a outra faixa. Aqui estão já as duas alças prontinhas, agora eu vou reservar. Agora, nós vamos pegar as duas faixas de 5 por 41 e vamos em uma delas fazer uma dobra, fazer um pequeno pique e dobrar novamente e fazer outro pique. Então, eu vou ter achado o centro e o centro de cada uma das metades. A partir daqueles dois centros que eu achei, eu vou marcar 5 centímetros para cada lado. Então, do pique central ali, não o central da peça, aquele outro centro. Então, primeiro eu vou fazer uma dobra e achar o centro da peça. Depois eu vou achar o centro desta parte e o centro desta parte. E a partir daquele centro, eu vou marcar 5 centímetros para um lado e 5 centímetros para o outro lado de cada uma das partes. Feito isso, eu vou pegar as minhas alças e vou posicionar para dentro dos 5 centímetros. E agora eu vou passar uma costura prendendo essas alças. Certifique-se que a sua alça não está torcida, porque se ela estiver torcida, depois vai ficar torcida quando você montar a tua peça. Já prendi as alças, agora eu vou vir com a outra faixa, vou colocar direito com direito e vou passar uma costura com um pé de máquina, dando retrocesso no início e no fim. Costura feita, agora eu vou desvirar, passar bem a ferro. Já passei a ferro abrindo as costuras, agora eu vou colocar direito com direito e vou fechar essa lateral aqui, dando retrocesso no início e no final. Prontinho, já fiz a costura, agora eu vou de novo passar abrindo a ferro essa costura aqui, ou se você preferir, você pode só vincar com o dedo. E feito isso, vou dobrar para a alça ficar na posição certa. Agora, eu vou passar uma costura em toda essa volta aqui em cima, para fixar bem, para não ficar saindo do lugar essa dobra que eu fiz. Então, já fiz a costura de acabamento das alças. Eu não fiz retrocesso, eu comecei aqui na costura, dei toda a volta, terminei na costura e fiz o acabamento perfeito. Eu não gosto de costura externa dar retrocesso. Eu só dou retrocesso quando for desvirar e aquele retrocesso for ficar escondido. É um detalhe que a gente põe nas nossas peças, mas que faz todo o diferencial. Agora que eu já preparei essa parte da lapela com as alças, eu vou reservar. Agora eu vou vir com a minha faixa de tecido, que tem 41 por 15 centímetros. Eu aqui vou usar a técnica da fita dupla face. Eu tenho uma dupla face bem fininha, de 1/4 de polegada, eu vou pôr nas duas extremidades para fazer o acabamento. Mas você pode simplesmente fazer o acabamento comum, que é virar e virar essa parte, para deixá-la bem acabada. Um dos lados você vai virar e virar novamente, e o outro lado, por enquanto, você não vai fazer nada. E o lado que você virar e virar, você vai fazer uma costura na beiradinha. E agora eu vou usar os clips ou alfinetes, e daí eu vou fazer uma costurinha na beiradinha.
Essa parte estava só com a dupla face, eu vou desvirar apenas uma vez. O lado de cá eu tinha dupla face, desvirei uma vez e desvirei a segunda vez para fazer um acabamento duplo. Aqui apenas uma vez eu vou desvirar. Vou unir as duas pontas e vou passar uma costura, fazendo retrocesso no início e no fim. Costura feita, agora eu vou passar a ferro abrindo essa costura. Eu já abri minha costura, agora eu vou posicionar minha costura na lateral para vincar bem essa parte aqui. Eu vou marcar o lado onde eu fiz somente a dobra simples. O lado onde eu fiz a dobra dupla e fiz a costura, não preciso vincar, eu só preciso marcar bem certinho aquele lado ali. Uma vez que eu marcar, eu vou vir ali com uma caneta e vou realçar aquela marcação, que ela vai ser bem no centro, coincidindo com a costura. O lado oposto da minha costura vai estar lá marcado. Agora eu vou vir com a minha fita métrica e vou marcar 2,5 cm para baixo, mais ou menos, e vou fazer uma dobra em toda a volta, vincando bem, sem perder aquela marcação. Dessa maneira. Então, você pode marcar ali, dobrar e ver se toda ela tá com 2,5 cm. Vai ajeitando para ela ficar sempre com 2,5 cm. A hora que você marcou e tiver certinho, você vai prender com clips para não perder essa marcação, ou com alfinete. E antes de você ir para a máquina para fazer essa costura da bordinha, você vai fazer uma leve abertura aqui nessa marcação. Então, você vai colocar o teu desmanchador de costura na marcação, vai andar somente um pouquinho e vai sair de forma que você só esteja pegando essa parte daqui. E daí você vai abrir. Você não pode fazer o corte do lado de cá, é só naquele lado ali mesmo. E agora você vai para a máquina passar uma costura em toda a volta aqui na beiradinha, em forma tubular. Você vai passar uma costura em toda a volta para formar uma canaleta, que é onde vai passar o teu cordão ou a tua fita. Aqui está a costura feita. Agora eu tenho que desmanchar um pedacinho dessa costura do lado de cá, somente o lado de cá, não do lado de cá. Dessa maneira. Abri um pouquinho a costura do lado de cá, mas não abri a costura do lado de cá, que é a parte externa. E já vou passar meu fio. Eu vou precisar de 2 pedacinhos de fita de mais ou menos 70 centímetros cada um. Um alfinete de gancho, vou prender a pontinha da minha fita no alfinete, vou entrar com o alfinete aqui pelo buraco que eu acabei de abrir, vou passar toda a volta e vou sair ele por aqui de novo. Tenho que ter cordão suficiente, cordão ou fita suficiente para dar toda essa volta e ainda sobrar mais ou menos um palmo de cada lado. Agora eu vou pegar 2 das minhas contas e vou colocar aqui na pontinha. Para não escapar, eu vou dar um nozinho duplo. Primeiro eu dou um nozinho, depois eu dou mais um nozinho bem em cima daquele nozinho. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Agora eu vou pegar o outro fio e vou entrar pelo buraco que eu abri. Antes eu entrei pelo buraco que eu desfiz a costura, e agora eu vou entrar pelo oposto daquele buraco. Vou dar toda a volta da mesma maneira. Vou pegar as outras 2 contas e vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado.
Agora você vai vir e vai dar um pontinho a mão deste lado e deste lado para esse buraco não aumentar. Agora você vai pegar a parte do teu tecido externo, que é 41 por 25, vai achar o meio dessa peça e vai marcar. Agora que você achou o centro, você vai marcar 4 centímetros para cada lado. E da extremidade para cima, você vai marcar 5 centímetros. E você vai cortar esta parte fora. Aqui eu tô com o tecido externo e com a manta já. E aqui nas duas extremidades, eu vou marcar 5 centímetros e 5 centímetros. Eu vou fazer exatamente as mesmas marcações para o tecido do forro. Aqui está feito. Agora eu vou reservar meu forro e vou fazer o quilting que eu desejar nessa parte. Se você for fazer um quilting trabalhado, você tem que lembrar que a tua área de frente da bolsinha é somente essa parte, desconsiderando essa parte aqui, porque aqui vai ficar o fundo da bolsa e essa parte vai ser a lateral da bolsa. Então, a área de quilting trabalhado que você tem é somente essa área interna. Agora, se você for fazer um matelassê ou um quilting livre, aí você pode preencher toda a peça. Bom, eu já fiz o meu quilting. Dá para ver melhor pelo avesso aqui. Eu adoro fazer essa técnica de straight quilting, ela fica bem discreta. Olha que graça que fica. Esse é o avesso, né, gente? Mas do lado de cá, quem tá vendo de perto percebe o quilting, percebe todo o trabalho, mas ele fica bem discreto em cima do tecido trabalhado, então ele não interfere em nada no trabalho em si. E vou começar a trabalhar com a parte do corpo e do forro da minha bolsinha. Eu já fiz os cortes aqui para a caixinha de leite, então agora eu vou fazer o seguinte, vou fechar unindo as duas laterais. Aqui eu vou fazer uma costura de cima até embaixo, dando retrocesso. Aqui embaixo também, vou fazer a mesma coisa com o forro. Prontinho, já fiz a costura da parte inferior e da lateral, tanto do forro quanto da parte externa da minha bolsinha. Agora eu preciso fechar as caixinhas de leite. Como que eu vou fazer isso? Simplesmente eu vou pegar e colocar meu dedo aqui dentro, nas duas quinas do meu quadradinho e vou puxar. A hora que eu fizer isso, vai bater costura com costura. Eu só tenho que jogar uma para cada lado, assentar isso tudo certinho. Dessa maneira, e daí passar uma costura dando retrocesso no início e no fim. É muito importante que cada costura esteja para um lado, para daí a costura ficar com o encaixe perfeito. Do lado de cá que não tem emenda, eu tenho que ver onde está o vincado da parte dobrada aqui, ó. Eu vinco bem, se você quiser, você pode fazer um pequeno pique e daí é só coincidir o pique ou o vincado com a costura.
Aqui está as caixinhas de leite já prontas. Vou reservar essa parte. Agora vamos à montagem da peça. Nessa posição, parte externa da bolsinha para fora, parte do forro colocada dentro da bolsinha e vai encaixar essa parte da alça que a gente fez em toda a parte superior, prendendo o forro e a parte externa tudo junto. E vai passar uma costurinha de segurança só para prender tudo isso, bem na beiradinha. Não pode ser um pé de máquina, tem que ser bem na beiradinha. Tem que ter encaixado certinho, porque as medidas de todas as partes eram iguais. Todas as partes da alça, dessa parte da lapela da alça, a parte externa e a parte interna eram todas iguais. Então, se você cortou certo, costurou certo, tem que estar batendo. Então, aqui está a costura feita. Notem que dá certinho, não forma uma preguinha aqui dentro, dá certinho. Agora é só colocar a parte do fechamento, que é o que vai dar o acabamento nessa bolsinha. Você vai pegar e vai primeiro fechar a tua bolsinha dessa maneira e vai colocar ela com as bolinhas lá pra dentro, para não te atrapalhar. Pelo avesso. Então, você virou ela pelo avesso agora. Vai colocar as bolinhas lá pra dentro para não te atrapalhar na hora da costura. Então, vai ficar dessa forma. Do lado avesso, as bolinhas para baixo. Você vai pegar a tua bolsinha e vai encaixar as bolinhas lá pra dentro. E vai agora fazer coincidir costura com costura e vai dobrar. Por isso que a gente precisava ter feito esse acabamento aqui. Porque agora nós vamos dobrar, encaixando aqui. Venho aqui, ó, com a parte interna, onde tem a costura do meu forro. Vou encaixar ali e vou dobrar para fora. E vou prender com clips. Essa dobra é de mais ou menos 1 centímetro. Se você preferir, você pode vincar no ferro antes. Eu gosto de fazer no olho mesmo. Eu venho encaixando e dobrando de maneira que fique sempre a mesma distância aqui, ó. O importante é chegar e prender todas as partes juntas. Por isso que nós fizemos aquela costura de segurança, para nessa hora não correr o risco de alguma coisa ficar sem costurar. E de novo, como a gente fez a mesma medida, vai casar certinho, não se preocupe. Notem que a toda a volta deu certinho. Agora, você só checa se está todo mundo com mais ou menos a mesma distância e vai passar uma costura bem em cima dessa costura que você fez. E aqui está a costura feita em toda a volta. Agora, basta colocar a alça no seu devido lugar. Então, a minha bolsinha, a parte externa dela fica desta maneira e a parte interna dela fica assim. Você pode colocar o que você quiser ali dentro. Para fechar, é só puxar as duas alcinhas, pode dar um lacinho, coloca ali para dentro e tá prontinha. Espero que você tenha gostado. Essa bolsinha dá para você seguir esse mesmo passo a passo, mudando as medidas para fazer uma bolsinha maior. Ela é uma bolsinha super prática. Dá para você fazer a parte interna dela. Em vez de usar tecido de forro, que nem eu usei, você pode usar um material térmico e dela vira uma lancheirinha. Ela é muito versátil, dá para virar uma sacolinha para levar material para academia, se você fizer tamanho maior, dá para ser uma sacolinha para levar lanchinhos mais rápidos, tipo uma maçã, um suquinho, algo que não precise de impermeabilização nem manter térmico. Ela é super prática, você pode fazer. Neste modelo, neste tamanho, é uma peça ideal agora para o Dia das Crianças.